Bom dia, iniciando mais uma live aqui de volta a mim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos seguir aqui rumo ao autoconhecimento. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pela presença. Bom dia. Hoje eu quero dar continuidade, né, na live de volta a mim. Hoje é a nossa terceira live. E eu quero fazer uma retrospectiva aqui. Na primeira live, né, eu falei sobre padrões, como se formam os nossos padrões, né, de respostas neurais, que é lá na infância, né, o porquê que nós temos, às vezes, algumas atitudes hoje como adultos, as respostas que nós temos hoje, na primeira live. A segunda live eu falei sobre papéis, os papéis que nós temos, né, como adultos, de filho, de profissional, de mãe, de pai, enfim. E hoje eu quero falar um pouquinho ainda, né, dando continuidade nessa live de volta a mim. Hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso ego, sobre ansiedade, depressão. Então continua aqui. Para quem não assistiu as duas primeiras, no meu YouTube, né, CP, Cuidado das Emoções, já estão todas as duas lá. Então segue lá, depois dá uma olhada para que você entenda um pouco. A minha intenção aqui é gerar conhecimento, é que você se conecte com você, que você consiga entender os seus padrões, que você consiga buscar aí uma melhoria na sua qualidade de vida e nas suas emoções. Então, hoje eu quero seguir aqui com vocês, trazendo uma reflexão, né? Primeiro eu quero trazer uma clareza sobre o que é o ego, né? Então, o ego, que a palavra no grego é eu, né? Então é o meu eu, sobre esse eu e como que esse eu ele se forma, né? A gente falou um pouco dos padrões, falou um pouco sobre o ambiente em que a gente vive, as crenças, tudo aquilo que a gente acredita, e isso vai formando o nosso ego, né? O nosso eu. E esse eu ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? Então ele vai se desenvolvendo com o quê? Com a vivência que a gente tem ali entre família, com as pessoas que nos cercam, com as crenças, né, religião, enfim, tudo aquilo que é moral, que é do nosso cotidiano, vai trazendo em nós o que é o nosso ego, quem sou eu. Né? Então, muitas das coisas que nós somos hoje veio da formação do ambiente em que vivemos, das pessoas que nos rodeiam, né? Esse é o nosso eu. Tá? E é importante a gente entender aqui que o ego, ele é aquilo que me move, né? Quando a gente vai partir para o lado ali da filosofia, o primeiro a falar sobre o eu, né, foi o Descartes, mas aí depois a gente tem o Freud, que é bastante conhecido, né, dentro da área da psicologia, da psicanálise, porque ele divide esse nosso ego em três partes, tá? E aí para vocês talvez vai ficar bem claro quando eu falar aqui, porque quem nunca viu, né, nos desenhos animados, às vezes lá, o anjinho e o diabinho, assim, né? As pessoas estão ali na decisão, e aí de um lado vem o anjinho, do outro lado vem o diabinho, e fica ali tentando, né, persuadir a pessoa. Então, a pessoa é o ego. E aí você tem, né, o diabinho que representa ali, né, as nossas necessidades primárias, né, os desejos, a vontade que a gente tem ali, né, os desejos primários, e o anjinho que é a razão, que é aquilo que a gente entende como né, o correto, né, o certo, o errado. Então, o nosso ego ele fica entre a necessidade de satisfação, né, e a razão, para chegar num denominador comum, né? Então, o anjinho e o diabinho. Então, o Freud ele faz essa separação, porque o nosso ego é o que nós somos, né? É o que vai decidir, é quem vai tomar a decisão. E aí, partindo disso, né, eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre a questão da ansiedade e da depressão, né? Por que nós temos ansiedade? Por que vem a depressão? Partindo desse ego, né? Partindo desse quem eu sou eu, né? Do meu ego, do meu eu. Então, antes de entrar nessa questão, né, entre ansiedade e depressão, eu quero trazer uma clareza aqui, tá? É importante a gente olhar para a nossa história com carinho. Não é olhar para a minha história com culpa, com remorso, né, procurando culpados. Eu sempre gosto de trazer isso. Por quê? Porque a história passou, ela não vai voltar, o seu passado não volta. Então é importante eu olhar para esse lugar, né, para essa história, identificar quais foram os meus padrões, né, o porquê de cada coisa, o porquê que às vezes eu tenho uma determinada reação, um determinado comportamento que acontece às vezes involuntário, sem eu premeditar, né? Eu me comporto desse jeito. Então, tudo
está dentro da nossa história. Então, olhar para a minha história com raiva, com ódio, isso não vai mudar, né? É o passado. Mas eu posso hoje, como adulto, mudar esse comportamento. Então, o que eu quero trazer aqui é clareza para que você perceba que sim, nós tivemos padrões lá atrás que nem sempre foram confortáveis, que não foi aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas que hoje eu posso mudar meu comportamento através de quê? De entendimento, de consciência, né? De entender o porquê de cada coisa, tá? Então, acho que é importante trazer isso aqui. Por quê? Porque a minha história é minha história, né? De certa forma, eu estou aqui hoje porque a minha história me conduziu até aqui. Então, quero deixar isso bem claro, tá? Não olhe para a sua história com dor, com remorso, mas olhe para ela como aquilo que me trouxe até aqui hoje. E hoje eu tenho condição de virar isso, de mudar esse lugar em que eu estou. Eu não preciso ficar nos mesmos padrões que eu vivi, que eram de defesa da minha infância, da minha adolescência, né? Do tempo ali, às vezes de um momento de trauma. Eu não preciso ficar nesse lugar. Eu posso me movimentar e fazer diferente, mas eu preciso ter o quê? Conhecimento. Né? Eu preciso ter entendimento. Então, é desse ponto que eu quero partir, tá? E aí, partindo disso, a gente vai entender, né, um pouco aqui sobre o quê? Sobre o que é a ansiedade. Eu quero começar aqui pela ansiedade, tá? Então, a ansiedade, de uma forma simples, né, explicando aqui de forma simples, é o quê? É um excesso de futuro. Eu estar sempre preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. Então é quando o meu ego ele fica totalmente atento a prever o futuro, a prever o que vai acontecer. Mas e se isso acontecer? Mas e se aquilo acontecer? Mas e se... E eu estou o tempo inteiro preocupado com o que pode acontecer. Então eu quero evitar o quê? Eu quero evitar erro, eu quero evitar decepção, eu quero evitar rejeição. Isso é estar ansioso. Eu estou preocupado com o que ainda vai acontecer. Tá? Então é importante a gente olhar o porquê da minha ansiedade. Eu tô ansioso, eu fico ansioso. Beleza, fico ansioso, mas o porquê que eu fico ansioso? Qual que é esse... o que me gera essa ansiedade? É a preocupação do que vai acontecer, do que as pessoas vão pensar a meu respeito, né? É preocupação porque eu não tenho o controle da situação. Então, são vários motivos que podem me levar a uma ansiedade, né? Que me deixa ali ansiosa, que me deixa ansioso. Então a sua mente, ela não descansa. Pensa nisso, né? A ansiedade é um estado em que a nossa mente não descansa. Por quê? Quando eu estou preocupado, o meu corpo, né? Lembra que quem participou da minha primeira live lá, no início eu falo um pouco dessa construção cerebral, né? Por que o nosso cérebro reage de certa forma? A gente vive ali no piloto automático, né? No sentido das nossas necessidades primárias. Então, quando eu estou ansioso, o meu cérebro entende que eu estou em estado de alerta, alguma coisa pode acontecer. Isso é ansiedade. A ansiedade me deixa em estado de alerta o tempo inteiro. Alguma coisa pode acontecer. Então, o meu cortisol, ele fica lá em cima, que é me deixa sempre ativo, ansioso, preocupado, e o meu corpo não relaxa, não descansa. O meu cérebro está sempre ligado. E o nosso cérebro, ele precisa ter o tempo de descanso. Ele precisa, né? Por isso que tem o sono. E aí um dos fatores que são prejudicados pela ansiedade é o sono. Então, assim, essa ansiedade, ela vai gerar no meu organismo respostas, porque o seu corpo, ele é uma máquina. Ele funciona de acordo com aquilo que ele recebe. Então, essa ansiedade vai deixar o seu corpo em estado de alerta o tempo inteiro. Então, o corpo não descansa, não relaxa, né? A cabeça tá trabalhando ali o tempo inteiro, preocupado, prevendo coisas que ainda não aconteceram, ou que, né, na sua mente você acha que pode acontecer. É a precipitação. E esse estado, ele traz muitas consequências para o corpo. Então, quantas pessoas, né, que estão em estado de ansiedade, que desenvolvem problemas de pele, problemas no organismo, né, na imunidade, porque faz com que a sua imunidade caia, perda, né, o cabelo cai, as unhas ficam fracas. Então, o seu organismo, ele vai fazendo o quê? Ele vai direcionando tudo para sobrevivência. Por quê? Como eu estou ansioso, ele entende que eu estou em estado de alerta. Eu preciso ficar pronto para alguma coisa que vai acontecer. Então, ele vai tirar a minha energia, o meu imunológico, ele vai ser prejudicado. E aí, o que acontece? Eu fico o tempo inteiro em estado de alerta. Em estado de alerta. O meu corpo não relaxa. Então, vem o quê? A consequência no físico.
Então, quantas vezes a gente perde o sono? Por quê? Porque está preocupado com alguma coisa, o seu corpo está em estado de alerta, não consigo relaxar, não consigo dormir. Né? Quantas vezes a gente sofre ali, né, um taquicardia? Por quê? Porque o seu corpo acha que ele vai para o ataque, ele está ali preparado para isso, para correr. Né? Quando a gente está numa situação de perigo, o nosso corpo automaticamente ele fica no estado de alerta. E quando eu estou nesse estado de ansiedade, né, o meu corpo ele fica o quê? Em estado de alerta. Ele acha que vai ter uma briga, uma coisa que eu vou precisar correr a algum momento. Então você não relaxa, o seu corpo, a sua mente não relaxa por uma coisa que você está pensando que pode acontecer. Né? E aqui eu quero trazer uma reflexão importante, né? Entendendo que a ansiedade ela não é uma frescura, tá? Não é uma coisa, é falta de fé, isso aí é um drama. Não, não é. Então é muito importante você se perceber e quem tem aí alguém perto, próximo, né, que está em um estado de ansiedade, isso não é frescura, gente, tá? Isso não é falta de fé, isso não é um drama, tá? É um sinal de que algo dentro de mim está sobrecarregado, que eu preciso olhar para mim com mais cuidado. A ansiedade, ela é um sinal de alerta, que eu preciso olhar para mim com cuidado porque tem algo me sobrecarregando. Tem algo que eu olho e eu penso assim, não vou dar conta. Então, é esse sinal de alerta. Isso não é frescura, isso não é falta de fé, né? E por isso que eu falo que, assim, o conhecimento, ele é algo maravilhoso. Eu estou aqui exatamente para trazer um pouco de conhecimento. Por quê? Porque quando eu percebo o porquê que eu estou ansioso, e eu começo a entender que isso vem, às vezes, de padrões que eu tenho, né, de me preocupar demais, porque eu acho que se eu não fizer, ninguém vai fazer, de estar sempre naquele lugar de que eu preciso ser aceito pelas pessoas, porque se eu não for desse jeito, as pessoas não vão gostar de mim. Então, são várias situações, por isso que é importante o autoconhecimento, você olhar e entender o porquê que eu estou ansioso. Porque eu quero ser aceito, porque eu quero dar conta, porque eu não quero que as pessoas falem mal de mim. Por que eu estou ansioso? Né? Eu tô ansioso, né? Eu ouço muito mães, eu ouço muito mulheres falando assim, eu tô muito ansiosa, eu tô muito cansada, eu estou sobrecarregada, porque isso é, né, um dos sintomas da ansiedade, o cansaço extremo, sobrecarga, né, aquele desânimo que às vezes vem ali, aquela sensação de vazio, porque você nunca acha que você é suficiente. A ansiedade, ela te deixa nesse lugar, de sempre achar que você não é suficiente. Então pare, respire, olhe para dentro de você, entenda que os seus padrões podem estar te deixando nesse estado hoje. Por isso que é importante você parar e se observar. Eu estou ansioso, preocupado com a opinião de alguém, com a opinião das pessoas. Eu estou ansioso porque eu não estou conseguindo ter o controle da situação. E eu quero deixar uma coisa aqui para você. Nem toda situação a gente vai ter controle. Não vai. Isso é a vida, né? Eu não tenho como controlar todas as coisas. E é assim. Mas eu preciso trazer consciência para isso. Eu preciso trazer consciência para mim, entender que nem toda hora eu vou ter o controle de tudo. E tá tudo certo, isso é vida. Então é parar e me observar. Se observe, por que dessa ansiedade? Por que eu estou nesse estado de desespero? Porque a ansiedade ela é um estado de desespero. Né? Quando mais acelerado, a pessoa ela perde totalmente a noção. Porque o nosso cérebro, ele tem dentro do nosso cérebro tem eu falo que é uma sementinha, né? Que a gente chama de amígdala cerebral. E é ela quem dispara esse alerta. E todo o nosso corpo ele está ligado. Então o cérebro ele comanda tudo isso aqui, nossa máquina. Quando eu penso algo e o meu cérebro ele pensa assim, poxa, ela tá se preparando para algo, ele vai disparar essa amígdala. E às vezes a gente chama de sequestro da amígdala porque você perde totalmente o controle, você não consegue controlar. Então às vezes vem ataque cardíaco, falta de ar, né? A pessoa pensa que está tendo um infarto e na verdade ela está no estado de ansiedade elevado, né? Tá tomada ali, a amígdala cerebral foi sequestrada, ela não consegue se controlar. E quando a pessoa tá nesse estado, né, para quem está assim, não adianta você falar assim, você fica calmo, né? A pessoa não tem o controle, ela não consegue se acalmar. O que você pode fazer quando você percebe que a pessoa está num estado de ansiedade ali elevado, é você ficar do lado, é segurar na mão, né? Às vezes ali abraçar, tentar, né, acolher essa pessoa. Por quê? Porque a ansiedade já tomou ela. Então ela não está pensando com a razão. Você entende? Ela não está no cognitivo dela funcionando perfeitamente, porque ela foi sequestrada por essa emoção.
né? Ali tomou. Então, não adianta você falar assim, ai, fica calma. Ela não consegue ficar calma, é por isso que ela está ansiosa, por isso que ela está no estado de ansiedade elevado, por isso que ela está numa crise, que ela não consegue ficar calma. Então, você pode acolher, você pode ficar ali do lado, você pode abraçar essa pessoa para que ela se sinta acolhida e ela vai baixando ali, por quê? Para que esse cortisol baixe, ele vai um tempo ali, entre 1 minuto, 2 minutos, ele vai baixando quando a pessoa se sente acolhida. Então é importante a gente ter conhecimento, é importante a gente, né, tanto para nós como para o outro, né, para eu ter empatia, para eu olhar para o outro e falar, poxa, tá numa crise de ansiedade, vou ali dar um apoio, tá? Então esse olhar é importante, mas o que eu quero aqui é trazer clareza para que você se observe. Comece a perceber o porquê que eu fico ansioso, quais são os motivos da minha ansiedade, porque tem um motivo por trás, né? Quais são os motivos da minha ansiedade, quando é que eu me percebo assim mais, né, angustiada, mais ansiosa? E você começar a dar nome, né, para essa ansiedade, porque tem um nome, tá? Depois disso a gente tem o quê? Toda a parte fisiológica, então assim, não é só a questão do emocional, tá? Vem a questão fisiológica também. Então, a ansiedade, ela vai trazer em mim sinais, né, no meu corpo, de que alguma coisa não tá bem. E isso vai prejudicar todo o teu organismo, porque o nosso corpo, ele funciona como? Né? A gente tem ali, se tem alguma coisa errada, o corpo vai falar, olha, tem uma infecção aqui. Por exemplo, a gente tem a febre, né? Quando eu tô com febre, é sinal de quê? De que alguma coisa tá ali, ou com infecção, inflamada, enfim. É um sinal. Então, o nosso corpo sempre vai trazer sinais. Às vezes eu tô com uma alergia que eu não sei de onde veio, né? Às vezes eu tô com uma coceira ali, um cabelo caindo. Então, tudo isso a gente começa a observar que é o quê? O estado da ansiedade, às vezes, tá tão elevado que o meu corpo tá respondendo dessa forma. Às vezes eu tô fazendo o quê? Tô tendo uma fome exagerada e eu começo a comer e descontar na comida, né? Perco o sono. Então, são vários fatores que me fazem observar o que tá acontecendo comigo. Então, essa ansiedade, ela pode me levar em níveis, né, não só no meu emocional, mas no meu físico também. Então, olhe para você, se observe. O que me deixa ansioso? Dê nome para sua ansiedade. Olha, o que me deixa ansioso é pensar que alguém vai falar mal de mim. O que me deixa ansioso é pensar que eu não vou conseguir controlar a situação se acontecer alguma coisa, né? E começa a dar nome para isso. A partir do momento que você começa a dar nome, que você começa a perceber, você consegue trazer um pouco mais de clareza voltando lá nos seus padrões. Poxa, por que que eu fico ansioso pensando que o que as pessoas podem pensar a meu respeito? Porque às vezes eu fui uma criança que sofri muito bullying, ou que fui muito cobrada, ou que fui muito criticada. Então tudo isso está nos meus padrões. Eu preciso olhar para esse lugar, né? Preciso olhar para esse lugar. Então a ansiedade, ela não é uma fraqueza. Ela é uma resposta de que tem alguma coisa que precisa ser olhada, tá? Assim também como a depressão. Então, a depressão, ela é o quê, né? Se a ansiedade é eu estar preocupado demais com o futuro, a ansiedade é eu me prender ao passado. Eu fico ali remoendo aquilo, eu fico ali, né, trazendo sempre para minha mente. Então, eu vivi um momento de decepção amorosa e eu me prendo naquilo, porque eu não sou boa o suficiente, porque que a pessoa me deixou, porque que ela foi embora, porque que ele não quis ficar comigo, né? Ou então eu perdi o meu emprego e aí eu fico preso naquilo, poxa, né, eu não era boa o suficiente, as pessoas não gostavam de mim. E a pessoa começa a ficar nesse looping. Eu falo que é uma roda gigante, ela não sai disso. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, que é aquele ratinho que corre na roda o tempo inteiro e não vai para lugar nenhum. Então a pessoa fica naquela, né, na ruminação ali das ideias, correndo o tempo inteiro e não sai, não vai para lugar nenhum. A depressão, ela é exatamente nesse estado, né? É o excesso do quê? De passado. Eu fico preso no passado o tempo inteiro ali, preso no passado. Então eu olho para mim com a visão de lá de trás. Lembra que eu falei que assim, o passado não vai voltar, gente? O passado não volta. O que eu preciso fazer é identificar o porquê disso. Mais uma vez, os meus padrões, né? Porque às vezes eu tenho um apego à pessoa, eu tenho um apego à função. Eu falei na segunda live sobre estarmos apegados às funções que nós temos e não a quem somos de fato. Então, às vezes eu estou apegado ao cargo que eu tinha, né? Ao relacionamento que eu tinha, ao estado de ser mãe, agora meus filhos cresceram e eu perdi o sentido de viver porque eu não sei mais o que eu faço além de ser mãe. Então são vários fatores que nos levam para esse lugar.
e que a gente precisa parar e se observar. Né? O porquê da minha ansiedade, o porquê dessa depressão, o porquê dessa tristeza profunda. E mais uma vez eu quero reforçar, não é frescura, tá? Ah, não tá fazendo drama, não. É um estado de sofrimento e é um alerta do teu corpo, um alerta do corpo dizendo assim, tem alguma coisa que precisa ser olhada, você precisa parar e se observar. Então é importante trazer isso. A nossa história, ela conta muito sobre nós, mas eu não preciso ficar no mesmo lugar. Eu posso trazer clareza, entendimento e fazer o quê? Criar novos caminhos, novas rotas, né? Desenvolvendo o quê? O meu autoconhecimento, percebendo o porquê, entendendo o que está me fazendo chegar nesse lugar e quais são os caminhos que eu tenho daqui para frente. Mas isso só vai acontecer quando eu começar a me observar, quando eu começo a trazer clareza para quem eu sou. Quando eu começo a trazer clareza com carinho, olhando para a minha história, me percebendo. Infelizmente, quantas vezes a gente acaba vivendo no piloto automático, a gente não se observa mais. E quando nós paramos, às vezes, para observar, a gente já está num estado de ansiedade ou de depressão tão profundo, tão intenso, e que você fica perdido. Você não consegue observar o porquê, como que eu cheguei nesse lugar. Então, por isso que eu falo, é importante ter clareza, é importante trazer entendimento, é importante se observar, é importante parar e entender a sua história, entender os padrões, entender em que eu estou apegado, né, o que está me movendo, o que está me trazendo até aqui, o que me motiva. Tudo isso são perguntas que a gente precisa se fazer para entender o lugar em que nós estamos agora. Né? Com clareza, sem julgamento, com carinho, com cuidado. Por quê? Porque só você pode tirar você desse lugar. Ah, eu vou fazer terapia, eu vou fazer, né, uma mentoria, eu vou cuidar de algum... Sim, isso é necessário. É um cuidado que você está tendo. Mas se você não gerar consciência, você não sai, não se move para lugar nenhum. Porque é você quem precisa caminhar. Né? O terapeuta, o psicólogo, o mentor, ele não vai conseguir te movimentar se você não quiser, se você não tiver clareza de fato, né, do que está gerando isso em você. Então o exercício que a gente precisa fazer é de observação, né, autopercepção, olhar para mim, perceber dentro da minha história, né, o que me trouxe até aqui, o porquê que eu estou sentindo isso, por que eu me sinto dessa forma, né? E dar nomes, de fato, não ter vergonha, porque é você com você. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar assim, é porque eu fiquei com inveja, é porque eu sinto que eu não sou capaz, é porque eu sinto que eu me sinto inferior, e tudo isso são coisas que a gente precisa olhar para trazer melhoria de vida, para sair do lugar, né, da ansiedade, para sair do lugar da depressão. Eu preciso olhar e dar nome, eu preciso ter essa coragem de me olhar no espelho e perceber o que realmente está, né, gerando isso em mim. Então, dê nome, sabe? Escreva, coloque lá. Não quer escrever, mas pare e reflita em você. Né? Dê nome a esses sentimentos. Dê nome. Eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto medo. Medo do quê? Medo de não dar conta, medo de não atender, medo de ser deixado de lado. Isso tudo precisa ficar claro pra gente, né? Para que você consiga fluir. Porque... eu vou citar aqui mais uma vez Romanos 12:2, né? A gente só pode se transformar pelo entendimento. Não tem como eu mudar algo que eu não sei. Como é que eu vou mudar alguma coisa se eu não sei o que eu tenho que mudar? Então a percepção, ela é o primeiro passo. Eu preciso olhar para mim. Para eu sair desse lugar de ansiedade, para eu sair desse lugar de depressão, eu preciso olhar para mim, né? Ter percepção e dar nome a isso que eu estou sentindo. Dar nome. Eu tô sentindo medo, eu tô sentindo vergonha, eu tô sentindo culpa, o que você está sentindo? E através do que você está sentindo, você começa a mapear padrões. Eu sinto culpa por quê? Porque eu precisei fazer algo e eu não me perdoo por isso. E por que eu não me perdoo por isso? Porque eu achava que eu era a pessoa responsável. Então são várias coisas que a gente vai começar a trazer quando você começa a se perceber, se olhar, né, com carinho para sua história, sem procurar culpados. Porque, infelizmente, né, nós seres humanos gostamos sempre de achar um culpado, mas a gente precisa parar com responsabilidade. Nós não somos mais crianças, nós somos adultos. Tiveram coisas, às vezes, na infância, tiveram marcas, dores que nos trouxeram consequências difíceis, mas agora você é adulto e você pode caminhar, né, em direção a algo novo.
trazendo clareza, trazendo consciência, movimentando quem você é, né, dentro da tua mente, movimentando quem você é através de autoconhecimento. Eu tenho essa reação por conta disso, eu estou sentindo essa ansiedade por conta disso, e você começa a nomear. Então, tem o pessoal sempre fala assim, adulto faz coisa de adulto, criança faz pirraça, faz birra, porque ela não quer fazer alguma coisa, mas o adulto precisa tomar decisão. A sua vida, a decisão é sua, quem vai decidir é você, então não tem como outra pessoa decidir por você, não tem como outra pessoa te arrancar de um lugar de ansiedade, de depressão, se você não der os passos necessários, que é olhar para você com carinho, perceber o que está acontecendo, gerar esse movimento de consciência, trazer clareza, trazer consciência, entendimento, né? Quem assistiu a primeira live, eu falei bastante sobre isso. A criança, ela não tem o cognitivo totalmente formado ainda, então tudo que marcou na infância é muito ligado à emoção. Tem situações, às vezes, que a pessoa fala assim, eu não tinha amor da minha mãe não me amava, o meu pai não me amava. Na verdade, ela percebeu que o pai e a mãe não amavam da forma como ela queria. Mas nem todos nós temos a mesma forma de demonstrar amor. Talvez o seu pai e sua mãe demonstravam amor trabalhando para dar o melhor para você. Talvez o seu pai e sua mãe demonstravam amor ficando ali, né, próximo, ali, pertinho, porque muitos dos pais, né, de quem é mais antigo, eles não tiveram carinho, não era aqueles pais que pegavam no colo, que brincavam, que dava carinho, eles corriam para dar sobrevivência, e era tudo que eles podiam dar, era a forma como eles demonstravam amor. Mas a criança ela é emocional, então a criança percebe de um jeito emocional, e aí trabalha muito com o emocional, e muitas coisas que nos marcaram no emocional precisam ter agora clareza do adulto, né? O adulto precisa trazer consciência para isso e mudar os padrões, porque eles são extremamente, né, fáceis de mudar, no sentido de que nosso cérebro ele tem essa neuroplasticidade, ele consegue, só que o cérebro é preguiçoso. O cérebro gosta de manter as coisas no jeito que estão para ele não ter trabalho, entendeu? Então é muito mais fácil eu seguir do jeito que eu estou. Mas quando você traz consciência, e aí eu vou trazer mais uma vez essa fala de que é a constância que vai gerar a mudança. Né? Todo dia eu dar um pequeno passo. Você não vai mudar uma velocidade da luz. São passos pequenos, mas constantes. Todo dia eu vou dar um pequeno passo. Todo dia eu vou me observar, eu vou olhar para mim. Né? Quando vier aquele desespero da ansiedade, eu vou parar um pouco e falar, peraí, por que eu estou ansioso? Começa a fazer essa pergunta, né? Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou ansioso? E você vai começar a se observar. Isso vai te trazendo clareza. São pequenos passos, todos os dias. Né? A mesma coisa a depressão. Às vezes você está ali naquele estado de angústia, de sofrimento, e aí você começar a trazer clareza. Para quem está com depressão, eu acho que é muito importante isso. Escreva. A escrita, ela faz com que a gente coloque para fora muita coisa, né? Ela nos ajuda. A mesma coisa para quem está ansioso, comece a listar as coisas. Muito das coisas que nos trazem ansiedade, elas nunca vão acontecer. Isso é fato. Porque você está preocupado com algo que nem existe ainda, que é o futuro. Então, muitas das coisas que nós nos preocupamos, elas nem irão acontecer. Então, comece a escrever, trazer clareza, né? Para o ansioso, comece a trazer clareza. Tá, qual é a probabilidade disso aqui acontecer? É muito pouco, né? Porque está ali no estágio de depressão, por que eu estou sentindo isso? Comece a escrever, colocar no papel, colocar para fora. E você vai tendo, quando você escreve e você volta para ler, você começa a perceber coisas ali. Então é importante você começar a se perceber, se olhar, cuidar de quem você é. Principalmente para quem é pai, para quem é mãe, né? Para quem cuida de alguém. Se você não estiver bem, como é que você vai dar alguma coisa para alguém? Como é que você vai cuidar de alguém se você não estiver bem consigo, se você não estiver bem em você? Como que você vai dar suporte para alguém dessa forma? E eu quero que você traga para você a questão do olhar para dentro de si. Né? Eu coloquei esse título de Volta a Mim, que é o título do meu livro, muito pensando nesse lugar de, às vezes, querer dar o que a gente nem tem. A gente precisa olhar para dentro da gente e perceber o que eu preciso melhorar, em que fase de mim eu estou e onde eu preciso cuidar, para que a gente consiga fluir, para que a gente consiga atender bem os filhos, né, os pais, os amigos, as pessoas que a gente ama.
para que a gente consiga atender bem os outros. É em mim primeiro, tá? E mais uma vez eu vou citar aqui o que a palavra de Deus fala, né? O que Jesus coloca aqui, amar ao próximo como a ti mesmo. Existe um padrão, existe um parâmetro. Eu preciso me amar para amar como a mim mesmo. Se eu não me amo, se eu não me percebo, se eu não me vejo, como que eu vou ter padrão para olhar para o outro? Entende isso? Então é primeiro em mim. Primeiro eu me olho, me percebo, entendo em mim o que precisa ser transformado, trago clareza para minha história. A partir daí eu consigo fluir, eu consigo olhar para o outro, eu consigo amar o outro, entende? Então que essa live ela possa traga um pouco mais de clareza, possa ter esclarecido um pouco mais, que essa é a minha intenção aqui, né? Que você possa olhar para você com carinho, perceber em que lugar que você está e entender que existe a possibilidade de novos caminhos, existe a possibilidade, né, de mudar padrões, de mudar, né, comportamentos, de mudar reações. Quando a gente traz clareza para nossa mente, a gente deixa de reagir e a gente começa a decidir o que a gente vai fazer, né? Quando você vive sempre na reação, acontece uma coisa, você reage, você não está agindo com clareza, você não está na razão. Então, que esses padrões possam ser transformados através do entendimento, que você possa gerar clareza para que você escolha dar respostas certas, tá bom? Espero que todos vocês aí tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima live na quarta-feira que vem.